ele tem travado uma luta, né, defendendo a criança e o adolescente de Maranguape. Um pai de família exemplar, radialista. Conosco hoje, Geraldo Vieira, presidente do Condica, né? Geraldo, para nós é um prazer tê-lo aqui, né, em mais uma entrevista da MPTV, né, onde se comemora, eu que testemunhei todo o seu trabalho, se comemora com a posse dos novos conselheiros tutelares aqui em Maranguape, que foi na Câmara Municipal, que teve a presença de várias autoridades, como nós vamos ver, né, no decorrer dessa entrevista. Eu queria que você falasse para nós, né, exatamente do trabalho que foi desenvolvido, né, nesse processo de eleição dos novos conselheiros tutelares de Maranguape. Prazer, Ivan, estar aqui novamente, né? Esse é um prazer enorme, agradecer a você pelo convite, essa oportunidade de expressar também a minha alegria e levar a minha alegria também a todos os maranguapenses, desse momento qual o Maranguape está passando e qual você teve a oportunidade hoje na Câmara Municipal sentir essa felicidade de todas as pessoas no qual estão envolvidos na defesa do sistema de defesa de criança e adolescente no nosso município de Maranguape. Bom, nós iniciamos esse trabalho com Dica em abril de 2015. Então, a resolução 170 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece, dentro dessa resolução, novos critérios sobre a eleição do Conselho Tutelar. E, dentre elas, que é um mandato de 4 anos, que antes era de 3 anos, passa a ter um mandato de 4 anos, e que seja uma eleição unificada em todo o Brasil. Antes a eleição acontecia de uma maneira, eram de 3 em 3 anos e acontecia de uma maneira em cidades e datas diferenciadas, porque a legislação dizia que era de acordo com a criação do conselho em cada cidade. Como os conselhos tutelares eram criadas em datas diferentes, em ano diferente, não batia essa unificação. Então, essa resolução veio estabelecer esses critérios da unificação da eleição do Conselho Tutelar. E diz que deveria começar 6 meses antes o processo de eleição e a eleição unificada deveria acontecer no dia 4 de outubro. E nós aí demos início em Maranguape, em abril, com um edital, né? Foi lançado um edital pelo Condica, que é o órgão responsável por todo o processo de eleição do Conselho Tutelar. O Condica é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual discute as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, o qual no momento hoje eu estou presidente deste conselho. Então, em abril, nós baixamos o edital, o qual estabelecia as regras para que pudesse os candidatos, aquele que tivesse interesse, registrar sua candidatura. Nós tivemos um total de 22 candidatos, o qual atenderam os requisitos com toda a documentação e passaram por vários processos de avaliação até chegar à avaliação da população. É bom colocar aqui esses momentos, Ivan, para que possa a população em Maranguape ver, né, que há todos uns critérios, a todo momento, né, como eu falei, desde abril, para que hoje nós pudéssemos dar posse aos conselheiros tutelares. Então, eles passaram por essa avaliação, houve uma avaliação psicossocial com uma psicóloga, né? Depois houve uma avaliação... Geraldo, eu percebo, na verdade, sim, que houve uma evolução, né? Houve na verdade, evolução. Assim, até pela forma que esses conselheiros hoje são, na verdade, para eles participarem, na verdade, houve um preparo, não é isso? Houve um preparo, houve capacitação, né? Houve uma capacitação, uma pré-capacitação, porque a capacitação ela é contínua, mas houve uma capacitação para haver uma prova. A lei municipal diz que nesta prova há eliminação quem não atingiu uma pontuação, né, de 0,7, 0,7, e desses 22 candidatos só passaram 10 candidatos, né? Passaram 10. E esses 10 que foram para avaliação da população, o qual no dia 4 de outubro a população votaram nesses 10 e os 5 mais votados foram o que assumiu hoje, né, o Conselho Tutelar de Maranguape. E aí nós temos 5 titulares e 5 suplentes.
Geraldo, na verdade você não está aqui só porque é presidente do Condica ou porque, na verdade, é meu amigo, né, conhecido. Na verdade, você está aqui porque tem uma longa história diante esse trabalho que você já vem desenvolvendo há muito tempo. Há quanto tempo você já vem fazendo essa defesa em prol do adolescente, a criança e o adolescente? Ivan, desde 2001. Desde 2001, na verdade, assim, eu como radialista, eu comecei, que você falou, né, eu sou radialista profissional e comecei meu trabalho na luta no rádio, onde durante 8 anos eu trabalhei na comunicação diretamente no rádio, fazendo programas, e daí eu comecei a desenvolver um trabalho nas comunidades de Maranguape. E saí do rádio, passei 7 anos na Secretaria dos Direitos Humanos em Fortaleza, na secretaria, o qual lá eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos nas ruas, né, nos terminais, nos pontos mais críticos de vulnerabilidade da Grande Fortaleza, e durante esses 7 anos foi um grande aprendizado, né? Foi uma faculdade muito boa. E aí, envolvido totalmente nessa área, senti, veio para o sangue mesmo o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, vim para o meu município e aqui me candidatei a conselheiro tutelar, o qual eu assumi, né, o qual eu tive a felicidade. Isso foi em 2010. Não, peraí, foi 2008. E aí foi um mandato de 3 anos, que na época era 3 anos, concorri novamente em 2010, aí sim ficando como suplente. Quando você ficou com suplente, na verdade, assim, as eleições, existe uma diferença muito grande do que é hoje, né? Uhum. Essas eleições eram, de uma certa forma, democráticas? Eu diria, Gilvan, que hoje nós tivemos uma eleição, essa eleição que houve foi uma eleição muito mais democrática, né? Sem interferência de vários setores. Infelizmente, no nosso Brasil... A criança ou adolescente foi prejudicada no passado por essa forma de eleição que existia naquela época? Eu diria que sim. Que tamanho foi o prejuízo? Poderia ser o prejuízo que os políticos do passado, né, cometeram, né, em, na verdade, direcionar seus esforços para eleger outros candidatos? Gilvan, quando há uma intervenção por setores aonde, de repente, alguém deixa de estar mais capacitado, tem um perfil para exercer aquela função e dar mais resultado naquela área, no caso da criança e adolescente, e deixa de estar lá, porque alguém, um setor, investiu, favoreceu de alguma maneira para que alguém possa estar lá que não deveria estar, então há um prejuízo. Eu acredito, Gilvan, que esse prejuízo já tenha sido retomado. Eu acho que hoje o Brasil está num novo momento. Você diria que isso não existe mais? Eu posso dizer para você que eu senti na pele o que eu senti na pele nas eleições, na eleição passada para conselheiro tutelar, o qual eu fui candidato e o qual fiquei na suplência, tirei 864 votos, né, com muita dificuldade, foi a garra mesmo, e eu digo que eu gastei R$146. Eu gastei R$146 com xerox de material, o qual foi tirado para que pudesse distribuir com a população com meu número. Enquanto muitos candidatos aí, foi um absurdo que foi gasto, e eu creio que esse deve ter sido um dos prejuízos, né? Enquanto recursos e até de uma maneira desleal, essa concorrência acaba acontecendo. Como eu passei por esta situação e agora tive o privilégio, a oportunidade de estar como presidente do Conselho da Criança e Adolescente e coordenar essa eleição, eu procurei fechar todas as portas juntamente com os outros conselheiros para que isso não pudesse acontecer. E eu acredito que essa eleição ela foi democrática, eu acredito que não houve interferência, e aqui eu quero agradecer a todos os setores de Maranguape,
porque quem conhece o Geraldo sabe que propostas como facilitar, propostas em como dar um jeitinho, comigo não aconteceria, então nem proposta como essa não aconteceu. E eu quero agradecer a todos os setores, porque assim, não houve nenhum momento possibilidade de nenhuma interferência. Muito bem, nós vamos dar só um pequeno intervalo, né? E logo a gente volta com Geraldo Vieira, ok? Estamos de volta com a nossa entrevista. Hoje, o nosso convidado, Geraldo Vieira, né, que está falando um pouco da história do Conselho Tutelar de Maranguape, do processo de eleição que houve aqui em Maranguape há pouco tempo, né, dos empossados e da bela festa que foi hoje na Câmara Municipal. Mas continuando, Geraldo, hoje essa eleição é um termômetro para algumas lideranças e políticos de Maranguape, termômetro político? Eu vejo, Gilvan, que infelizmente, né, há momentos como esse do Conselho Tutelar, a eleição do Conselho Tutelar, ainda nosso país é usado de uma maneira que não deveria acontecer. Então, eu diria que algumas pessoas ainda se candidatam, resistem à sua candidatura com a intenção de usar o espaço do Conselho Tutelar como um trampolim, como um degrau para que possa chegar, de repente, a um registro como vereador na Câmara Municipal. Eu lhe pergunto isso porque, na verdade, por exemplo, eu conheço o trabalho que você desenvolveu todo o tempo à frente, né, do Conselho Tutelar, defendendo a criança e o adolescente, né? Como eu conheço outros, na verdade, que já estão há muito tempo desenvolvendo esse trabalho. Porém, passaram muitas pessoas, né, desenvolvendo esse trabalho, mas a gente sabe que não ficou uma história, não ficou-se um registro de uma defesa real da criança e adolescente. Isso me deixa crer que, na verdade, essas pessoas tiveram uma simples passagem nesse trabalho. Eu vejo que, infelizmente, a motivação, o que nos faz tomar decisões são motivações, né? Hoje você está aqui nesse local porque você motivou e acreditou que era possível e partiu à frente a fazer a coisa acontecer. E o que leva alguém a registrar sua candidatura a ser conselheiro tutelar? É alguém que vive no dia a dia já isto, né, que já transpira nos seus poros no dia a dia já a defesa do direito da criança e adolescente, já se envolveu em situações o qual teve que tomar decisões para garantir esses direitos da criança e adolescente, ou é alguém que de repente está emotivado por outras pessoas que estão por trás e aí de repente de uma maneira errada a pessoa resiste à sua candidatura. Infelizmente, algumas pessoas ainda, né, são levadas a registrar a candidatura a conselheiro tutelar porque tem alguém por trás, alguém de repente, algum político, o que quer reforçar a sua bancada, reforçar a sua estrutura, para que futuramente possa ter alguém para que possa conseguir voto e aí emotiva alguém para registrar a candidatura. E essa pessoa, infelizmente, às vezes não tem nenhum perfil para que lá possa estar. O CONDICA está preparado exatamente para modificar, porque pode ter sido isso a modificação principal, mas o CONDICA está preparado para lidar com essa situação e mudar exatamente esse pensamento desses conselheiros que, por um acaso, né, venha por motivação errada. Exatamente. O CONDICA está preparado exatamente para desenvolver um trabalho que ele possa mudar o seu perfil? Nós estamos procurando, iremos fazer capacitação contínua, muita capacitação, levando para esses conselheiros, o qual hoje foram eleitos,
um perfil de conselheiro, de como atuar enquanto conselheiro, levando o estatuto da criança e do adolescente, porque esse é a Bíblia do conselheiro tutelar, né, para que eles possam trazer e dominar nas suas ações do dia a dia e vestir a camisa enquanto conselheiro tutelar. E essa capacitação ela é constante. Com o tempo, com essa capacitação, e os conselheiros se identificam ou não enquanto conselheiro tutelar. Então, aí, no decorrer da caminhada, no decorrer do tempo, nós vamos identificar realmente quem é quem, que motivação fez para que esses ou no caso em Maranguape, mas em outras cidades, se encontre realmente aquele que realmente tem um perfil para ser conselheiro tutelar. Hoje o CONDICA, ele juntamente com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a SDDS, estamos planejando uma capacitação contínua, inclusive a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, na verdade terça-feira, e até a próxima semana nós iniciaremos essa capacitação. Amanhã nós temos um momento no CDL de Maranguape, onde iremos iniciar com um advogado, um advogado aqui em Maranguape, o qual vai iniciar pela parte jurídica a capacitação dos conselheiros. Geraldo, na verdade você vê que aqui o trabalho que eu desenvolvo, eu tenho que às vezes ser o editor, trabalhar na mesa da transmissão e atender aqui, e ser a pessoa que vai atender as pessoas que não chegam. Então a gente vai dar um pequeno intervalo e logo a gente continuará com a nossa entrevista, ok? Geraldo, sempre houve uma tradição aqui em Maranguape, não sei se em outros municípios, que no Conselho Tutelar sempre tinha um presidente, ou por mais votado, ou porque aparecia alguém que se dizia ser presidente. No Conselho Tutelar, tem algum que, por votação, com uma votação mais expressiva, tem presidente, Conselho Tutelar? Conselho Tutelar não existe presidência. Não existe essa hierarquia dentro do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, os 5 conselheiros têm a mesma autonomia. Eles têm a mesma autonomia. Não existe essa hierarquia dentro do Conselho Tutelar, não existe respaldo jurídico federal. Mas isso é algo que acabou, que foi só no passado, mudou agora ou nunca existiu? Nunca existiu. E por que isso então? Infelizmente, existem pessoas, você falou a questão política, pessoas o qual de repente estão lá por a questão de referência política ou porque tem algum candidato, algum político por trás que quer de repente fortalecer para que futuramente possa isso direcionar de alguma maneira a voto. Infelizmente no nosso país, em algumas cidades, existem alguns candidatos alguns conselheiros que se apresentam perante a sociedade como presidente para que possa a população, na hora que for buscar atendimento, fazer um direcionamento para ele, como se ele fosse algo a mais, tivesse um poderio, ou tivesse uma autoridade, ou a mais de que os outros. Parece ser um assunto simples, Geraldo, né? Na verdade, parece ser um assunto simples, mas para mim não é. Na verdade, isso é algo muito complexo. Por quê? Porque você disse que a partir de agora não vai ter isso, é isso? Não vai ter mais essa questão de presidente. É isso que eu estou entendendo? Existe uma recomendação do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o qual em todas as cidades, aonde existir essa apresentação de algum conselheiro se colocando quanto presidente do conselho, que seja desmistificado o que o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente fiscalize e não permita mais que isso possa acontecer. Porque isso essa é um recomendação prejuízo. é desde quando? Essa recomendação, ela vem dentro da resolução 170, o qual estabelece as novas regras do de que período funcionamento conselheiro. É 2012. 2012. Na verdade, o CONANDA, ele detectou essas Só para que a gente entenda, vou te interromper, para que a gente entenda, desde 2012, ou seja, nós estamos
em 2016, ou seja, na gestão anterior já não era para ver isso e isso estava acontecendo. Estava acontecendo. O CONANDA detectou que essas cidades estavam pessoas se apresentando dessa maneira. Então, né, a última eleição que houve foi 2010, em Maranguape. E em 2012 houve uma decisão do CONANDA, porque detectou essa situação. E aí baixou a recomendação para que pudesse desfazer, na verdade, algo que não existia. E esse colar-colou, o que o presidente tinha, na verdade, de regalias por ser presidente? Não, regalias enquanto financeiramente, não tinha nenhuma. O que tinha era o seguinte, que infelizmente a população não tinha um conhecimento que essa apresentação era uma apresentação indevida e de repente, eu lembro muito bem, só um exemplo, que chegou, quando eu estava como conselheiro, porque assim, em 2010, quando eu disse que eu fui candidato, fiquei como suplente, mas eu tive que assumir Maranguape, né? Em férias, em alguns momentos eu tive que assumir enquanto suplente. E eu lembro o momento qual estava eu e mais 2 conselheiros, e enquanto uma pessoa chegou para atendimento, disse: eu quero falar com o presidente do conselho. O presidente do conselho, não, a pessoa atendente lá, não foi eu, a agente administrativo. Se o presidente do conselho não está. Aí, mas temos aqui o conselheiro fulano e ciclano. Não, mas eu quero ser atendido pelo presidente do conselho. Né? Ela insistia em dizer que queria ser atendida. Acabou dizendo que no outro dia voltaria para ser atendido pelo presidente do conselho. Passa para a população que no conselho essa hierarquia tem algo a mais, tem um poderio a mais, pode fazer algo a mais. Na verdade, os 5 conselheiros têm a mesma autonomia. Não existe ninguém com um perfil, essa hierarquia para fazer algo a mais. Se alguém faz algo a mais é porque se dedicou, porque tem um perfil para trabalhar. E se o outro não fez é porque não assumiu esse compromisso. Mas, em questão de hierarquia, não existe. E isso é um prejuízo para o Conselho de Direito, é um prejuízo para o Conselho tutelar, Gilvan. Porque deixa os conselheiros numa incompatibilidade desigual na luta do dia a dia. E isso traz a população para um atendimento específico daquela pessoa e que futuramente isso pode direcionar, né, para uma política, pode ser explorado de uma maneira política. Né? Então, assim, nós não podemos permitir em todo o Brasil mais que a população ela possa ver um conselheiro que pode fazer mais porque é presidente. Essa hierarquia não existe e o que depender de mim, enquanto gestão, dentro do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, como presidente que hoje estou, irei fortalecer para que isso não possa não acontecer mais. Irei desmistificar o que for feito possível para que isso não possa acontecer mais. Porque eu sei que isso é um prejuízo para o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Fico também feliz porque, na verdade, eu sou testemunha porque fiz aquela matéria em 2010, né? Sim. Vi a carência que realmente passava os conselheiros tutelares naquela época e hoje fiz uma matéria, inclusive já está no nosso site, né? Você não assistiu, mas vamos ver agora exatamente que as pessoas que estão empenhadas em desenvolver esse trabalho e deram lá uma entrevista para a gente. Vamos conferir isso. Senhor promotor Marcos Vinícius, na verdade vivemos uma nova realidade com os conselhos municipais aqui em Maranguape, inclusive o Conselho Tutelar. É o final de um processo de seletivo da escolha. Hoje nós estamos dando posse, a solenidade de posse aos conselheiros tutelares. Na realidade foi ontem, dia 10, como assim determina a lei, mas hoje é a solenidade de entrega dos diplomas e aguardamos que seja feito um excelente trabalho pelos próximos conselheiros. Realmente é uma tarefa árdua que eles vão ter pela frente, a luta contra as violações dos direitos da criança e do adolescente, e desejamos a eles boa sorte e sempre dizemos que o Ministério Público está à disposição do Conselho Tutelar
como da comunidade, da sociedade de Maranguape, precisando para qualquer denúncia ou auxílio na questão da criança e do adolescente. O Conselho, segundo a Constituição, tem a importância de garantir a proteção, garantir a fiscalização das políticas públicas, o atendimento. Isso se faz em parceria com a educação, com a assistência social, com a proteção social básica. É um trabalho bastante complexo. E eu espero que os novos conselheiros possam, com a estrutura que foi montada já na nossa gestão, a gente aumentou o salário dos conselheiros em quase 90%, conseguimos carro para o conselho, carro novo, conseguimos equipamentos, computadores, impressora, tudo para garantir o bom funcionamento do conselho, que eles dependiam muito do financiamento de outras secretarias para que pudesse funcionar. E eu tenho plena certeza que o Conselho Tutelar fará um bom papel durante esses 4 anos. Quais seriam os pontos importantes e que, na verdade, poderia ser destaque nesse momento? Existia uma demanda da sociedade muito grande em relação a 2 conselhos específicos. Um deles era o Conselho de Políticas sobre Drogas, que todos os municípios hoje vêm dialogando a respeito dessa situação, que a cada dia penetra mais e tem uma dificuldade nas políticas públicas, porque cada vez mais os jovens estão envolvidos com drogas e aí isso gera violência e diversos outros problemas sociais. E a outra demanda muito forte que a gente tinha era sobre o próprio Conselho de Juventude, que a gente conseguiu fazer com que ele fosse reformulado. A gente já está em processo de implementação deste conselho e agora em fevereiro provavelmente a gente já vai ter a posse desse novo conselho. Então são 2 exemplos de conselhos que já existia uma demanda muito forte e que a gente conseguiu fazer o processo de implementação. A gente percebe que hoje o Conselho Tutelar está bem mais amparado e que vê que há uma comunicação muito melhor entre o governo, e o Conselho, ou seja, isso foi citado exatamente até pelo próprio promotor de justiça. Sim, sim. Eu já fui membro do Condica há alguns anos atrás e já organizei eleições de Conselho Tutelar. E a realidade que a gente tinha naquele momento e a realidade do Conselho Tutelar de hoje são completamente diferentes. E quando a gente discute em relação à estrutura, hoje a gente tem uma sede própria, existem computadores, carro para fortalecer o governo, as atividades do Conselho Tutelar, e nós temos também fortalecimentos a partir do governo municipal, garantindo a estrutura, fortalecimento, inclusive na questão salarial, que como o prefeito falou, houve na gestão do prefeito Átila um aumento do salário dos conselheiros de 90%. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. É importante, você observa a presença dos vereadores, do promotor, do prefeito, das entidades de classe, e isso vendo a corresponsabilidade que tem sobre o destino de Maranguape, principalmente com a criança e adolescente. Eu creio que esses conselheiros que foram eleitos e assumiram vão fazer um grande trabalho para nós garantirmos a inclusão social, garantirmos ações e políticas públicas que o prefeito Átila vem desenvolvendo lado a lado com o seu secretariado. Educação, saúde, assistência social, FITEC. E a nossa presença aqui é justamente para não só hipotecar apoio, mas observar a necessidade que nós temos de trazermos recursos de Brasília para melhorar todo esse sistema da rede de proteção social das crianças e dos adolescentes do nosso Maranguape. Não havia esse envolvimento todo dessas autoridades, dessas políticas, da forma que há hoje, né? Não. É muito sábia a sua colocação, porque isso aí vem valorizar e mostrar o quanto o Conselho tem crescido no nosso município e também valorizado pela sociedade, é uma valorização, Por exemplo, umas autoridades desses, estava lá o deputado federal, Raimundo Gomes de Mato, o prefeito Átila Câmara, e aí tinha lá uns 6 a 7 vereadores, presidente da Câmara. Então, assim, há várias autoridades hipotecando valores e dizendo que, assim, olha, vocês são importantes no nosso município, vocês 5 conselheiros, vocês são importantes em todas as discussões da política pública. Então, assim, a casa estava lotada, como você viu, todas as cadeiras estavam ocupadas, e isso nos deixa muito felizes, porque essa é a evolução que nós precisamos do nosso município. É que a população ela possa entender esse valor do Conselho Tutelar, é que possa ser participativa, para que as autoridades políticas elas possam valorizar mais ainda o Conselho e dar cada dia mais estrutura, qualidade, para que possa um atendimento melhor às nossas famílias e às crianças e adolescentes de Maranguape. Eu queria, Divan, ressaltar aqui o Dr. Marcos Vinícius. O Dr. Marcos Vinícius ele tem
sabe, um perfil de participativo. É uma pessoa participativa, ele tem um diferencial dos outros promotores, o qual já passou por Maranguape. Ele, em todos os momentos o qual nós convocamos, ele é participativo. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao promotor Marcos Vinícius, o qual deixou os seus afazeres no fórum para hoje estar lá nesse momento. Você pretende, na verdade, se candidatar para avançar no trabalho em que possa ajudar a criança e adolescente como político, como vereador? Nesse momento, Gilvan, eu pretendo intensificar mais ainda, cada vez mais, o meu trabalho dentro do Conselho do Direito da Criança e Adolescente. Trabalhar fortemente, fortalecer a política pública, né? Fortalecer as discussões dentro da política da criança e adolescente. Nós estamos aí com um edital que vai fazer um levantamento de todas as ações que tem de políticas de criança e adolescente acontecendo no nosso município. E eu não diria para você que, de repente, tem situações que pode nos ajudar para que nós possamos fazer mais. Por exemplo, fui conselheiro tutelar, me candidatei à reeleição, tirei 860 votos, não consegui entrar, fiquei na suplência, mas não desisti, continuei atuando na área da criança e adolescente, independente de estar no conselho ou não. Hoje, Geraldo, diferente de outros, na verdade, assim, que foram conselheiros, foram eleitos, mas não continuaram defendendo, né, esta bandeira, ou seja, não continuaram fazendo isso, vamos dizer, por amor. Aí a gente percebe que algumas pessoas que submeteram, né, a ser candidato e se foram eleitos como conselheiro tutelar, que era mais um processo político, mais intenção política, né? E aí existem essas situações, A continuidade é que vai mostrar o perfil e o porquê que você está ali. Né? Hoje você está aqui com esse estúdio, porque quando você iniciou, você viu, né? Eu disse, olha, é essa área que eu quero trabalhar. E aí você se dedicou, e aí você não desistiu. Apesar das dificuldades, você continuou, você persistiu, e hoje você está com uma estrutura bem mais diferenciada de 2010, o qual nós tivemos a oportunidade de sentarmos juntos. E aí é a continuidade que vai dizer o porquê que você está. Então a minha continuidade, a minha caminhada mostra quem eu sou. E eu sou uma pessoa o qual eu digo o seguinte, que até enquanto vida tiver, eu pretendo continuar lutando, né, por melhoria para nossas crianças e adolescentes. E aí, assim, voltando àquela explicação para chegar onde a resposta, o qual você quer, né, então assim, eu não parei. E aí vim participar das discussões políticas. O Conselho Tutelar, ele atua muito na ponta no atendimento à população. Todo dia tem pessoas para atender, para que possa ser para atendimento diretamente. E é isso que chama a atenção de muitos políticos, porque aqueles conselheiros, eles estão aí diretamente atendendo a população. E isso para o político é muito interessante, porque ter alguém que possa contar, que está em contato diretamente com a população todos os dias. E aí o Geraldo ele não parou, o Geraldo ele saiu dessa ponta de atendimento diretamente da população e foi discutir política pública, foi lá para dentro do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, o qual eu era vice-presidente, né, entrei como vice-presidente e hoje eu estou presidente do Conselho de Direito, do CONDICA. Então, assim, eu vejo que esse salto me deu um respaldo para que eu possa buscar mais e melhorar mais, discutir mais política pública em Maranguape. Se assim for, eu não sei, o dia de amanhã, se sentir que para que possa fortalecer, para que essa política possa melhorar, para que a criança e adolescente possa ter mais vezes, e aí sentir que há possibilidade desse salto, assim eu não vou dizer que não farei, mas no momento agora atual, né, eu digo que a criança e adolescente, discussão de política pública dentro do CONDICA é prioridade para mim. O futuro só Deus pertence, e se esse trabalho se desenvolvido com qualidade, deixando resultados, e aí está entregue na mão de Deus. Muito bem. Geraldo, na verdade, foi um prazer tê-lo aqui, né? Como eu disse no início. Prazer foi meu, querido. Como eu disse no início, eu não convidei aqui porque você é o Geraldo, presidente do CONDICA.
Eu convidei você aqui, na verdade, porque você tem uma história no trabalho que desenvolve. Desde o tempo que eu lhe conheci exatamente fazendo esse trabalho, né? E você tem todo o meu respeito, porque realmente reconheço você uma pessoa que trabalha em defesa da criança e adolescente aqui em Maranguape. Então foi um prazer tê-lo aqui, espero tê-lo aqui novamente como entrevistado e que, se possível, trazendo sempre as novidades, né, desse trabalho que você desenvolvendo. Então foi um prazer e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de levar, expressar mais informações à nossa população de Maranguape. Ok, pessoal, foi mais uma entrevista na MPTV, ok? Valeu! Uhum.